Gente, todo mundo deu para perceber que o bate-papo essa noite vai ser longo, né? Araxaense, mineiro, todo mundo bom de papo. Vamos lá. E aí, Dirceu, prazer, viu? Você está aqui no Sempre um Papo. Nós começamos a conversar com o Dirceu no FLI Araxá, que é um evento também que nós realizamos na cidade de Araxá no ano passado. Aí eu descobri essa pessoa linda que ele é. Ele me deu um livro, gostei das frases dele. Por sinal, muito engraçado. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa sua história, como foi juntar todas essas frases nas máximas de Dirceu, né? E essa sua trajetória, que é tão bonita, né, gente? É reconhecida por Milor, por Ziraldo, por Zuenir, por todos estes. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Lancei dois livros na Codecri, que era editora do Pasquim, mais de frases. Depois, por incrível que pareça, eu lancei pela Nova Fronteira o Édipo e a Mãe, que era um livro só de textos, e chegou à 5ª edição. Há 4 anos, eu resolvi reiniciar, porque meu primo começou a mandar livro para eu ler, livro para me informar, e eu passei, a Leila me estimulando também, né? Não posso deixar que a Leila falar comigo, você não pode parar. Aí eu voltei a fazer umas frases, lancei 2, não cheguei a lançar, mas coloquei em 2 livros independentes, e desses 2 livros independentes está esse Máximas do Dirceu? Máximas do Dirceu, só com frases e desenhos que foram ilustrados pelo Nani. Por sinal, é um sucesso, vocês vão se deliciar. Posso Leila, preencher as lacunas um pouquinho? Claro. Porque o Dirceu ele veio para Belo Horizonte, né, e fez o curso de Direito, não chegou a buscar o diploma, né? Se formou, buscou, né? Resolveu que não queria fazer Direito, foi trabalhar como jornalista, trabalhou na Fundação João Pinheiro muitos anos, enquanto era frasista e assessor de imprensa. E aí tinha aquela exigência de você fazer o curso de jornalismo para ter o diploma, né? E ele fez o curso de jornalismo já mais velho, e aconteceu uma coisa inédita, que ele foi escolhido paraninfo da turma, o aluno paraninfo, né? E de tão querido, de tão amado. E depois ele resolveu deixar tudo, se aposentou da fundação e foi embora para Araxá, cuidar dos pobres, fazer um trabalho impressionante, 20 anos sem tirar férias. Eu nunca vi voluntário que não tira férias, né? E não falta do trabalho de jeito nenhum. E a gente sempre dizendo que ele tinha que voltar a escrever, tinha que voltar, era um talento. E no FLI Araxá, o ano passado, ele se reencontrou com Ziraldo, e a gente foi jantar, Afonso Borges, Rai, todo mundo, com Luiz Fernando Veríssimo, Zuenir Ventura. E o Zuenir adorou as frases dele e publicou uma crônica no Globo sobre o trabalho dele. E a Rejane, da Autêntica, do Grupo Autêntica, da editora Gutenberg, generosamente conseguiu publicar o livro dele num tempo recorde, para a gente poder lançar junto hoje aqui. E eu estou tão emocionada que eu acho que é a primeira vez que eu vejo um público e não dou boa noite. Ai. Eu desorientei. Eu percebi, só não te falei. Então, boa noite, meu nome do Dirceu. É uma alegria estar aqui, é uma alegria ver tanta gente assim, tantos rostos que eu amo, tanta gente boa aqui, que fica difícil a gente pegar o fio da meada. É muito comovente. E estar com o Dirceu, nossa... O Dirceu é meu padrinho e nunca me deu nenhum presente. Não. Nunca, nem Natal, nem aniversário. E todo ano ele fala, eu não vou dar. Mas ele me deu o maior presente que ele podia dar, que é o exemplo, que eu quis ser jornalista e quis escrever também por causa dele. Põe o microfone na boca. Pode falar, Dirceu.
que eu ia falar. O que você falou antes? O que você falou antes ainda? Estava falando que você é meu padrinho e nunca me deu presente. Ah, não, padrinho, de padrinho eu tenho uma frase. A gente nasce para ser afilhado, não para ser padrinho. Ótimo. Leili, você, com seu livro. Opa, desculpem. Com as máximas de Dirceu. E você, Pois com o livro Viver? Viver não dói. Na verdade, esse título é uma provocação. Eu acho que quem pega na livraria deve falar assim, gente, mas que autoajuda. E que autoajuda mais descabida, né? Como é que uma pessoa pode afirmar que viver não dói? Na verdade, o título é uma provocação, porque é um verso de um poema que eu amo, do Emílio Moura. E é interessante que, se você vai ao Google e coloca Viver não dói, aparece como sendo Carlos Drummond de Andrade, né? A maior parte das referências. E o Emílio Moura era um poeta modernista de Dores do Indaiá, amigo, muito amigo do Carlos Drummond de Andrade, mas, ao contrário da turma que saiu de Minas, ele ficou e morreu em 71. E tem esse poema dele que eu adoro, eu sempre citava nas minhas palestras, que começa assim, viver não dói, o que dói é a vida que se não vive, tanto mais bela sonhada, quanto mais triste perdida. E eu acho isso o máximo, porque eu sempre acreditei nisso. Quer dizer, é claro que viver dói. Viver dói muito, ainda mais na nossa família, que a gente tem uma tradição de depressão sólida, né? Depressão, humor. Depressão, humor, neurose, o coquetel lá outro dia perguntei ao meu sobrinho, Bruno, mas é porque a mãe dele é de uma família italiana muito alegre. Eu falei, Bruno, eu fiquei sabendo que você está tratando de depressão. Você também? Eu achei que você tinha puxado o lado da sua mãe. Ele falou, não, eu sou o Ferreira legítimo, engraçado e deprimido. E é assim, que acho que a gente sempre usou o humor para se defender, né, do sofrimento. Mas eu sempre acreditei isso, quer dizer, viver dói muito, né? A dor de viver é barra pesada. Mas eu acho que o que dói mesmo é você viver anestesiado, né? Por mais paradoxal que seja. Você abrir mão da vida, você ter medo da vida, você se encolher, se acovardar diante da vida, né? Eu sempre acreditei nisso. Eu vim para Belo Horizonte com 16 anos, sozinha, sem ter como pagar a escola. Vim fazer o 3º ano científico aqui, não tinha dinheiro para o científico, não tinha dinheiro para o cursinho, não tinha onde morar. E o casal que me acolheu generosissimamente está aqui na primeira fileira. Recém-casados, levaram essa hóspede para dentro da casa. Obrigada, Zezinha e Mônica. Então, eu vim e pensei, a vida é isso, a vida a topografia da vida é acidentada, né? Mas eu nunca tive medo desse sobe e desce, e sempre corri muito atrás das coisas. Então, quando eu vi esse poema do Emílio Moura, que o que dói é a vida que a gente não vive, né? Eu estava escrevendo esse livro de crônicas, a gente passou um ano meio triste, um ano atrasado, que a nossa mãe morreu, teve problema de saúde sério na família, e eu ia escrever um livro para a Editora Globo sobre a solidão do bem, que eu gosto muito da solidão. E ainda bem que eu tenho um companheiro, Fernando, que gosta também, acho que até mais do que eu. Acho que ele ficou comigo porque eu gosto de solidão, que ele se sente muito à vontade com a mulher que gosta de ficar sozinha, que ele adora ficar sozinho. E eu ia escrever sobre a solidão boa, a solidão prazerosa. Cheguei aí a Nova York, entrevistar o Eric Klinenberg, um sociólogo da Universidade de Nova York, que estuda a solidão no mundo contemporâneo. Mas aí eu estava muito triste, falei, não está na hora de escrever sobre isso. E aí propus à Editora Globo fazer um livro de crônicas. E foi engraçado, porque eu estava assim, querendo sair daquela fase de tristeza, e aluguei um apartamento em Nova York, um quarto e sala, levei a Bruna, minha sobrinha, comigo, que é jornalista também, e montei aquela cena da escritora, né, Rai? Levava o laptop para o Central Park, eu e a Bruna comprava uma xícara de café. Então, era assim, a escritora, não saía uma linha.
Eu posava de escritora, mas não era, né? Que eu falo, não sou escritora, eu sou a jornalista que escreve. O escritor é que fica, né? Ele cria aquela mise-en-scène, aquela coisa, e as ideias vão chegando. Não chegava ideia nenhuma. Aí eu voltei com minguadas 18 crônicas na mala, eu precisava de 50, e aí resolvi, aluguei uma casinha na Serra da Canastra, que é o lugar que eu mais amo hoje na vida, São João Batista da Serra da Canastra, 100 e poucos habitantes, e eu pedi a casa mais silenciosa, mais afastada que existisse. E o dono da casa me alugou e esqueceu de contar que era em frente ao cemitério. Eu cheguei lá, falei, meu Deus do céu, né? Mas eu nunca vi vizinhos tão... Tão interessantes. Não, são os vizinhos perfeitos, a civilidade, a delicadeza, né? Eu sei que o Fernando falou, eu dou 1 dia e meio para você voltar. Você não fica mais do que 1 dia e meio nesse lugar. Eu fiquei 10 dias e saí de lá chorando. Não queria voltar. Eu encontrei o meu lugar no mundo. Eu encontrei o sapato que me calça, que é aquele povoado. Eu ficava sozinha naquela casa o dia inteiro, vendo Siriema passar. E, na hora do almoço, ia comer na casa do seu Vicente e da dona Elza, que fornece refeição, punha o prato na cozinha, no colo, num tamborete. E ali meu coração acalmou e o livro acabou de sair. Perguntando aqui, para você, viver dói, seu? Eu brinco com a velhice, com a solidão, com tudo que tem na vida. Eu faço e sempre fiz um humor assim, não datado. Eu falo das coisas do dia a dia, mas coisas que ficam. Então, até hoje, nesse Máximas aí, eu tenho frases de 30, 40 anos que continuam vivas até hoje, porque eu não falo de pessoas, eu falo das coisas, não falo do zero, falo da velhice. Então... E como é que você tem convivido com a velhice? Lá em Araxá, as pessoas te tratando, porque você fala que você tem 71, mas pela dificuldade de andar, elas te tratam como se você tivesse 90, né? Conta um exemplo desse cotidiano em Araxá. Eu fui atravessar a rua um dia, uma senhora ficou parada do outro lado olhando. Na hora que eu cheguei do lado de lá, ela falou comigo assim, uai, você deu conta direitinho. Uma outra passou perto de mim, falou assim, ainda bem que a gente está andando. Uma outra chegou, estava no ônibus, ela sentada ao lado de uma criança com um pacote no colo, falou, não, vou te dar o lugar. Aí ela foi tentar levantar, tinha que ajudar, né? Aí ela falou, não, mas assenta aqui o menininho. Não, mamãe, não, vovó, não, vovó. Eu falei com ela, não, pode ficar, que eu estou mais confortável em pé. E aí os elogios para o seu livro? Porque o Dirceu, que eu chamo de Toninho, porque a minha mãe teve um problema durante a gravidez, teve a morte, tudo, fez promessa para Santo Antônio que ele ia se chamar Antônio. Meu pai queria agradar um primo chamado Dirceu. Então, combinaram que seria Dirceu Antônio. Meu pai, de pirraça, colocou só Dirceu. A minha mãe falou para mim, ele é Antônio, ele é Toninho. Então, tem 71 anos que ele explica por que ele chama Dirceu e tem apelido de Toninho. Eu estou te poupando agora. Mas aquele caso, porque ele lançou 2 livros independentes em Araxá, como é que as pessoas elogiavam o livro na rua, Toninho? Não, teve uma que chegou perto de mim e falou assim, eu já soube que você lançou um livro. Você lançou um livro, né? Eu falei, lancei. Ela falou assim, eu adoro a Leila. O livro não falava. Uma outra chegou perto de mim, o livro tinha 200 frases. Ela falou, eu vi seu livro, gostei de uma frase. Eu falei, qual que é? Ela falou assim, não, assim de cabeça, eu não lembro. Dirceu, ótimo. Viu? Você tem uma frase dessas do envelhecer, Dirceu? Eu sou velho porque não tenho outra coisa para ser.
gente vem lembrando umas frases dele, tem umas que eu adoro. Essa que eu acho antológica é: o homem não veio do macaco, vem vindo. Vem vindo. Que eu acho ótimo. A outra, como é que é, Toninho? Tem umas que não são de humor. Né? São mais filosóficas, né? Eu faço misturado, mas uma tem latejar a dor em gotas, racista é um ser inferior. O desmaio é a amostra grátis da morte. Então eu vou falar uma que eu adorei. Filósofo é quem descreve de ponta a ponta o infinito, que eu acho genial. Aí hoje à tarde estava lendo, eu li uma assim: o anão e a anã, quando se gostam, se completam. O papagaio é um animal que perdeu uma ótima chance de ficar calado. O ventríloco só fecha a boca para falar besteira. Tem aquela do céu, né? Eu nunca vou entrar no céu. Minha esperança é um telão do lado de fora. Ou eu queria ter um irmão gêmeo para não ter pena só de mim. Né? Não, tem uma ótima também, de ser dentre umas mais antigas, que eu adorei. Antes do casamento, a minha direita está vaga. Depois do casamento, a minha direita está vaca. Vergonha dessas. Porque depois que ele ficou muito correto politicamente, ele fica muito apertado com essas frases. Essa aqui eu acho que pega mal. Pega mal, né? Censura não pode. Então, vamos lá. Continuando aqui, Disseu. No seu livro Máximo de Disseu, a gente tem 400 frases. Tá? Como que foi para você escolher essas frases dentro de mais de 1000 que você já me disse que você já escreveu? Mais de 1000 frases. O próprio tempo foi selecionando. O próprio tempo se encarregou. Eu fiz um livro, foram 6 livros que eu fiz. Então, aí depois que eu parei, eu escolhi os melhores delas e continuei fazendo. Então, nesse livro tem muita frase antiga, mas tem mais inédita do que antiga. Ok. Leila, e Como Viver Não Dói? A escolha dessas crônicas. Como é que foi escrever essa coletânea, que ficou tudo tão amarradinho até chegar no envelhecer? Eu até não ia fazer essa coisa separada, não. Foi uma sugestão da Aida Veiga, que é minha editora, na Editora Globo, que virou uma das amigas mais queridas que eu tenho. E a Aida sugeriu que a gente fizesse em blocos. E eu fiquei um pouco incomodada, que eu falei, mas eu vou fazer 4, 5 crônicas sobre felicidade, né? Queria fazer uma coisa mais variada, mas depois eu achei que fazia sentido, né? E não teve assim um planejamento. Eu acho que eu sempre tive vontade de escrever um pouco sobre viagem, porque eu já viajei muito a trabalho. Já viajei muito com o Fernando, né? Então tem essas passagens mais leves. Eu com o Fernando num congresso na Índia, a gente foi num jantar e eu me aprontei tanto, e um homem veio todo elegante, naquela postura para tirar para dançar, e tirou ele, né? E ele roxo e rodopiando com aquele indiano, e o que eu faço, né? Então, são as coisas que você pensa assim, meu Deus, eu tenho que registrar isso em algum lugar. Uma vez que eu estava no México, numa pousada, e, de repente, do meu lado estava o Marlon Brando, né, com um sapato marrom e um branco. Naquela época que você não via celebridade em lugar nenhum, né, na década de 70. Falava, essas coisas das viagens têm que entrar. E aí, depois, vem as coisas tristes, né, que eu acho que eu tinha muita vontade de escrever, porque eu sempre falo muito da minha mãe, do meu pai, nas palestras, mas não tinha coragem de escrever sobre isso. E aí resolvi escrever, e, na verdade, é a parte que eu mais gosto do livro, é a parte que chama Mães e Filhas, que eu escrevi lá na Serra da Canastra. De noite, eu ficava lá sozinha, aquele silêncio que você faltava palpar, né? Uma tacinha de vinho, uma tacinha de Carmener, um blues tocando, às vezes, no som, um pouquinho, baixinho. E ali eu acho que eu me encontrei com Araxá de antigamente, né? E tem aqui minhas colegas queridas do Colégio São Domingos, tem Ana Maria, que veio de Campinas para o lançamento, as outras daqui, e que conheceram o nosso cotidiano, conheceram a minha mãe, né? E então aquele tempo que dói, aquela memória que dói, porque era uma mistura tão grande de tristeza com coisa bonita, né? Uma mistura tão improvável que era a nossa casa, né, Toninho? Tinha tanta tristeza, tinha tanto sofrimento, e ao mesmo tempo tinha tanta coisa bonita. A mamãe
apresentando a gente para as palavras, né? Ensinava meus irmãos a escrever desenhando as letras com pedrinha debaixo da mangueira, né? A mangueira era o nosso divã, o nosso confessionário, a nossa sala de visitas. E então eu acho que as crônicas em que eu pude voltar para lá são as crônicas que eu não sei o que eu vou escrever daqui para frente, mas eu tinha vontade de começar alguma coisa a partir dessas crônicas tristes. Mas também ficar alugando os outros com a tristeza da gente é duro, né, Rai? Eu sou o maior fã das crônicas, essas crônicas que ela faz para minha mãe, e faz crônicas assim, reflexivas. Sabe? Eu prefiro essas crônicas dela. Eu gosto demais das outras, e eu gosto dos livros dela, que eu leio todos, quase tudo, né? Quase tudo. Mas você lê mais do que o Fernando, que lê umas 30 páginas, depois fala, eu gostei muito, nunca mais... Isso é que é companhia. Mas ela me levou na Serra da Canastra, na Serra da Canastra, e fez uma propaganda lá. Um dos primeiros encontros que eu tive na Serra da Canastra foi com uma cobra. Ela passou debaixo da minha perna, parecia um graveto, vinha, tá levando um graveto, era uma cobra. Aí o rapaz perguntou assim, que cobra que é? Eu falei, uma cobra verde. Ele falou, então não tem perigo, não, ela é madura. Ótimo. Foi lá que eu consegui escrever. Tá. Uma outra coisa, assim, que a gente conversando com vocês dois, araxaenses, né, que a gente já viu que vocês falaram uma coisa aqui, que o humor, né, e a depressão faz parte da família. Então, essa pergunta é para a Leila e para você depois, Dirceu. Você fala no livro, Leila, que até os otimistas acham que viver não é fácil. Queria que você falasse sobre isso. E depois você dá a sua opinião também, Dirceu. Eu acho que viver realmente não é fácil, né? Mesmo as pessoas que têm a alma mais leve, eu prego tanto a leveza, né? Então, quer dizer, a arte de ser leve, ao mesmo tempo está falando que viver dói, né? Que é, na verdade, porque o título do livro é uma provocação, porque se você pega o poema do Emílio Moura, tem o desdobramento. Viver não dói. O que dói é aquela vida que a gente não vive, né? Ele explica. Como eu coloquei só o primeiro verso, dá a impressão que viver é uma sessão da tarde, né? E não é. Viver, eu acho que é dificílimo, é um desafio cotidiano. Eu estou com 60 anos e, desde os 13, se eu pegar meu diário de adolescente, de 13 anos, eu já falava que achava tudo muito complicado, muito difícil. Mas eu acho, ao mesmo tempo, Rai, que é uma coisa fantástica, sabe? Assim, eu já andei por esse mundo todo, quer dizer, você roda por esse mundo todo. Há pouco tempo, eu e Fernando estava lá em Moscou, agora, pouquíssimo tempo. E aí, de repente, você está na Serra da Canastra, conhecendo pessoas maravilhosas, né? Pessoas lá que falam, o seu Oripinho, um senhor aposentado lá, 70 e poucos anos, falando, eu estou aqui, mas com a minha pouquinha fraca força, eu estou às ordens para ajudar quem for preciso, né? São as pessoas que você fala, gente, a vida é surpreendente. Como é que ela me põe perto de uma pessoa como essa, a essa altura, né? Como é que põe a gente aqui junto, né? Lançando livros, os 2 filhos da professora de português. Eu lembro que a mamãe, quando eu tinha 12 anos, ela fez carteirinha da biblioteca para mim, porque não tinha dinheiro para comprar livro, não tinha dinheiro para nada, né? E toda semana eu ia buscar um livro na biblioteca. E então, assim, ela nos colocou no caminho das palavras e, de repente, a gente está aqui usando as palavras, né, que, numa casa onde, eventualmente, faltava alimento, a gente era alimentado pelas palavras, né? E, de repente, a gente está aqui com elas e pensando que, às vezes, pode estar alimentando alguém, né? A Giovana, que é diretora de escola, que está aqui, estava me contando ali fora, por causa do livro Arte Ser Leve, que ela deu para todos os professores.
e entrou no encontro de bicicleta e sorteou a bicicleta por causa da leveza do livro, né? Então, assim, se esse livro conseguiu chegar... Anteontem eu estava em Uberlândia fazendo palestra, um rapaz se levantou lá da Algar Telecom e falou que estava com muito estresse e teve uma arritmia, mandaram ele correndo para o cardiologista, fizeram os exames, ele era só estresse mesmo, e o cardiologista pegou a receita e receitou para ele o meu livro, Arte Ser Leve. Ai, que ótimo. Não precisa falar que eu chorei até. Quem quase teve uma arritmia fui eu, né? Então, eu penso assim, esse encadeamento da vida é muito bonito, né? A gente aprendeu a se apoiar nas palavras para se ajudar, e, de repente, você que não é nada, absolutamente nada, vê que as suas palavras, de alguma forma, podem ajudar alguém. Isso é Fantástico, maravilhoso. Né? Para você, Dirceu. Eu concordo com tudo isso. Uma das últimas frases que eu fiz fala assim, ó, se só existisse felicidade na Terra, o que ia sobrar para o céu? Não ia sobrar nada. Então, porque aí eu enfrento o sofrimento com humor. O Ziraldo mesmo fala que no mundo perfeito não existiria humorismo, porque o humorismo explora as fraquezas, as falhas, os defeitos das pessoas, né? E eu enfrentei também fazendo psicanálise, 6 anos e meio, né? Até que eu dei alta no psicanalista. Ele obrigava o Dirceu a contar os sonhos, e você não lembrava, né, Toninho? Como é que é? Ele obrigava a contar os sonhos, eu não lembrava. Aí eu descobri que maracujina faz a gente sonhar. E eu não maracujina para sonhar. Mas eu falava só mais isso aqui. Pode falar. A gente conversava assim, 1 hora direto com ele. Aí a hora que eu falo, ele vai falar alguma coisa, eu falo, bom, a gente conversa na outra sessão. E era caríssima a sessão. Nossa, aí ele entrava na maracujina e falava, é caro demais, eu tenho que sonhar, ele quer que eu leve sonho. Eu não sei o que eu faço para sonhar. Comprou livro de dicionário de sonho, ele já ia com o sonho interpretado. Que ele já sabia que o psiquiatra não ia falar. Então, ele não só relatava o sonho, como ele dava a interpretação. A loucura. Aqui, Leila, em Viver Não Dói, a Arte Ser Leve, Mulher Ser Aquelas, que um vem complementando o outro, você sempre falou de manias, né? Das manias de felicidade, das manias de tristeza, de mania de dieta, dessa coisa da estética que a mulher tem, com essa preocupação, né? Toda, são mania de felicidade, né? Mania de ser o homem perfeito e o homem que não é perfeito. Então, você fez uma mistura tão perfeita aqui no livro, que tem uma crônica que você fala sobre um casal, né, que não transa mais porque a mulher acha que o marido parece com a sogra. Então, de forma alguma, ele transa mais com ela depois de 20 anos de casado. De tudo que eu li aqui, foi a coisa que eu mais ria, e, ao mesmo tempo, é muito comovente. Queria que você contasse para a plateia. Eles se entenderam muito bem. É uma pessoa de Araxá, Ana Maria, Denise e Ângela, não vou contar quem é, que elas são de Araxá. É uma pessoa de Araxá que mora em São Paulo. E ela, 20 anos de casada, fazendo 20 anos de casada, ela chegou para o marido, e assim, muito séria, falou, olha, eu gosto mais de você, aliás, eu acho que eu gosto mais hoje do que eu gostava no começo do nosso casamento, mas eu queria te pedir uma coisa. E o marido assustado, né? Ela falou, eu estou segurando há muito tempo, mas eu tenho que falar, senão isso vai afastar a gente. Ele falou, bom, está gostando de outra. Ela falou, eu queria te pedir para a gente não transar nunca mais. E ele ficou em estado de choque, falou, mas por quê? Ela falou, porque você está a cara da sua mãe, e eu detesto a sua mãe. E você está o xerox dela. E ele falou, mas que é isso? Ele falou, não, ela já fez muito mal para a gente, ela tentou nos afastar. E ele falou, mas então a gente apaga a luz, transa no escuro. Ela falou, mas a voz também está muito parecida. E
E agora, há pouco tempo, a sogra dela morreu. E eu falei, gente, procurei a fonte da história, eu falei, vai lá e tenta saber se depois da morte da sogra, se ela voltou a transar com o marido. Ela falou, Leila, ela falou que piorou. Que agora, além dele estar a cara de uma pessoa que ela detesta, essa pessoa é um defunto, né? Falou, e com o tempo ele está ficando mais parecido com ela. Se ele puser um chemisier estampado, é ela de novo. Né? Quer dizer, essas histórias que eu amo, Rai, muita gente me fala para escrever ficção, né? Bernadette, minha amiga queridíssima, que está aqui, uma irmã, já falou para eu tentar escrever um romance. O Dirceu fala muito, o Fernando fala de uma forma um pouco mais radical. Ele fala, você tem que parar de escrever essas coisas levinhas, escreve uma coisa para valer, né? Meu Deus do céu. Mas o que eu gosto é isso, eu não tenho imaginação, eu não sei inventar nada. Quando eu chegava, quando estava no grupo, eu lembro que lá no Delfim Moreira, né, Ana Maria, que as professoras punham a imagem de uma menina dando uma madeira para um carneirinho e falava, escreve uma redação. Eu falava, meu Deus, o que eu faço com essa menina, com esse bezerrinho aí, né? Aí, se falasse, conta tal coisa, era outra coisa. Então, o que eu gosto é de observar as pessoas, sabe? Observar, escutar a história. Lá na Serra da Canastra, eu vou almoçar carregando o bloquinho. Tudo que o seu Vicente e Elza falam, eu anoto ali, né? Tanto que eu termino o meu livro com uma frase do seu Vicente, que a gente estava conversando e rindo, que passa gente de todo jeito lá. Eu falei, seu Vicente, é cada tipo aqui, né? Impressionante. Tinha passado um casal de São Paulo lá, muito exótico, da USP. E ele falou, não, Leila, aqui é gente de todo tipo, não sei o que tal. E, de repente, ele virou para mim e falou, Leila, esse mundo é repleto. Eu falei, repleto, seu Vicente? Ele falou, dá de tudo nesse mundo, né? Então, assim, é isso que eu gosto. Eu tenho vontade de ir ouvindo e contando, né? E eu acho que crônica é isso, né? É um casal que parou de transar, ou eu e o Fernando numa sex shop lá em Nova York, e eu cochilei, ele teve que me acordar, um seminário de iniciação ao prazer, né? E nós fomos almoçar do lado e achamos muito engraçado aquele seminário. E assim, em termos, seminário, tantas horas, tal, o Fernando falou, vão vir que nós vamos rir muito. Né? E era uma coisa hilária, realmente, duas americanas ali demonstrando, eu falo que parecia dois caranguejos num mangue, né? E o pessoal seríssimo, anotando, e depois saiu comprando os produtos, e eu dormi mesmo, eu estava cansada, e o Fernando... E elas iam falar de sadomasoquismo. E o Fernando, Leila, acorda, acorda. Eu achei que elas estavam amarrando alguém. Era para eu acordar. E aí a gente saiu e todo mundo foi fazer compra, porque o intuito do seminário, na verdade, era fazer você comprar os produtos. Né? E eu falei com o Fernando, Deus me livre, Deus não quer nada disso. É o professor Pedro que está ali, que delícia. E falei, não quero nada disso, Fernando. Não, mas vai pegar mal a gente sair sem comprar nada. Foi lá, comprou caneta esferográfica, $2. Estava do lado do caixa, né? Foi nossa aventura no sex shop. E eu estou só vendo o professor Pedro ali, que eu entrevistei para o meu livro da Leveza, que é um filósofo maravilhoso, um senso de humor, Toninho. Você tem que conversar com ele um dia. E o professor Pedro contou uma história que ele também é desse de observar. Ele contando o mestre de obras lá em Rondônia, que ele era diretor da rede Pitágoras, né, e estavam lá implantando o colégio. E o engenheiro chegou e falou para o mestre de obras que eles estavam tentando colocar o curso de alfabetização, e chegou lá para o mestre de obras e falou, tenho uma notícia ótima para dar para o senhor. O senhor vai poder aprender a ler. Nós vamos ter o curso aqui, o senhor vai poder aprender a ler. O mestre de obras virou e falou, Deus me livre, já não custa o que eu sou obrigada a escutar. Né? Quer dizer, é esse colher de histórias que é bom demais, né, professor? Essas coisas que estão aí que são pratos derramando de possibilidades. Né? A vivência, né, Lílio, que se encontrar. Né? E aí, Dirceu, você que está querendo falar agora, você conta para a gente.
eu vou abrir um parênteses aqui. Eu faço muitas frases trabalhadas, né? Eu penso para fazer e eu admito que a pessoa pensa para ler também, né? Mas não é obrigatório. Mas eu gosto de humor, é humor espontâneo. Caso, eu tinha vontade de contar casos também, mas casos verídicos. Tem uma senhora em Araxá, que tem um caso dela que eu acho antológico. Ela completou 86 anos, ela é muito sistemática, sabe? Ranzinza. E completou 86 anos. Eles fizeram o bolo, tudo lá para ela, e a turma de amigas, todo mundo reunido. Chegar perto dela e falar, puxa vida, hein? 86 anos. Ela falou, você queria que eu me matasse? Mas a virou raio. Só essa aqui foi. Uma que eu tinha vontade de fazer, que o Nani fez. Diz que não conta cartoon, a gente não conta o desenho. Não pode contar. Mas o Nani fez, eu gosto, eu acho que eles gostaram também. Um rapaz numa pracinha, uma mãe amamentando um bebê. Aí ela olha para ele e fala assim, ele olhando, amamentando. Ela falou assim, o que o senhor quer? Ele pegou e falou, só um pouquinho para eu tomar um comprimido. Ai, Dirceu. Vou até tomar uma água, Dirceu. Tem gente com menos de 18 na plateia. Acho que só a Paulinha, neta do Fernando, e minha neta torta. Dirceu, já vi que esse seu livro deve ser o máximo. Dirceu, só me fala uma coisa que eu queria te perguntar. Antes você escrevia muito essas frases meio políticas, críticas políticas, assim, né? Aí depois, assim, como a Leila também, aí você começou, faz políticas bem-humoradas. Aí tem alguma dessas que você se encaixou assim? Você teve algum momento que você falou assim, não, vou escrever frases agora de felicidade, de tristeza, ou de envelhecimento, de mania de velho, alguma coisa? Teve algum momento que você foi assim? Como é que vem essa inspiração para essas frases suas? Só quando eu li o Mário Quintana, aí eu fiz umas frases que eu gostei, eu tive vontade de fazer frases como ele, eu fiz algumas, mas assim, é muito trabalho de transpiração mesmo, sabe? É procurar olhar tudo, o que vem eu vou tentando fazer, não é de propósito, não, vem espontaneamente. Não é premeditado. Premeditado. E o Dirceu é que inspirou o personagem, o Baldo Paranoico, do Enfio, né? Do Enfio. Tem essa história, né, gente? Na época da convivência com o Enfio, como é que foi, Tony? O Enfio, o Nilson, que era... A gente escrevia no Estado de Minas, tinha uma coluna, né, que chamava o Mordaz. O Mordaz era o Pasquim de Minas. E o Nilson era muito amigo do Enfio. E o Nilson era maluco de tudo. Na época da repressão, ele só desenhava soldado. Eu falei com ele, põe soldado romano, para disfarçar. Mas aí ele falava com os outros, assim, falava, não, nós temos que fazer uma revolução, falar com todo mundo. Eu falar com ele, não fala assim, não pode falar. Então o Nilson chegar perto do Enfio e falava, o Dirceu é paranoico. Aí, pô, no livro que está aí no máximo, você viu aí, né, um desenho da O Enfio mandou para ele. Na capa carta, aqui. O Enfio desenhou, ele foi dar um autógrafo para mim no livro dele, das cartas da mãe. Aí ele desenhou o Baldo atrás da orelha, escondidinho, fazendo... Então ele fez para mim, insinuando que eu era o Baldo. Era o Baldo. O Baldo paranoico. Mas é porque ele estudou também na Faculdade de Direito, né, na época da repressão, e juntou com essa coisa de fazer humor e direito, então ele tinha muito medo mesmo. Fatinha e Zé Maria, que conviveram com a gente, né, na década, no começo dos anos 70. Até dentro de casa, o Dirceu gostava de falar baixo, acho que tem gente escutando, e isso para o Enfio foi um prato cheio. Não, o Nilson chegou uma vez que ele pegou um táxi e começou a falar, não, tem que ter uma revolução, porque tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ele falou assim,
O cara gostou tanto da conversa que ele desceu, entrou, foi até no meu apartamento. Aí eu falei, você é maluco, você não me conhece, não fala que você me conhece. Leila, voltando aqui, de passo para você, Disseu, dentro do seu livro, assim, tem várias coisas, uma das coisas bacanas que eu vi que você fala é que a gente tem que aprender a fazer esse exercício de desapego. Como fazer esse exercício, que também não é fácil? Não, é isso que eu falo, porque no último dia que eu estava na Serra da Canastra, eu fiquei pensando nisso, eu não quero ir embora, não queria sair dali. Eu tinha encontrado uma paz que eu não sentia há muito tempo, né? A paz do silêncio, a paz da solidão, a paz de poder me despedir da minha mãe só com ela ali. E aí você tem que se desapegar de tudo aquilo, né? Eu tentei arrumar a cozinha da casa, não conseguia, ia fazer a mala, não conseguia, e eu pensei, gente, como é difícil, desapego, né, Rai? Como é difícil você se despedir das coisas, das paisagens, das pessoas, né? Essa coisa do budismo e tudo, isso é muito difícil. Se bem que eu e Fernando fomos lá na sede do governo tibetano no exílio, lá em Dharamsala, nos pés do Himalaia, para ver se aprendia alguma coisa com os monges budistas, né? Eles não param de falar no celular um segundo. Então, acho que nem os budistas estão desapegando mais, né? Está fácil para nós não temos obrigação, não. E, para você, Disseu, é fácil, é difícil? Como é que você trabalha essa ideia do desapego? Ajuda ele. Eu acho que você deu uma lição de desapego quando você saiu de Belo Horizonte, fez uma opção por cuidar dos pobres, você deu, inclusive, tudo que tinha dentro da sua casa, roupa, cobertor, som, tudo, e foi para Araxá trabalhar como voluntário, doando, inclusive, a metade da sua aposentadoria de jornalista, e passando 20 anos visitando hospitais, cadeias, distribuindo cesta básica, fazendo trabalho de boy na fila do banco para pagar carnê, durante 20 anos. Eu acho que talvez ele não consiga falar sobre desapego, porque ele esqueceu como é que fala, ele está ocupado em praticar. Um caso da Leila, que eu vou contar aqui. Pode contar. Para te mostrar que o humor é genético. Meu pai era engraçado, né? Era engraçado. Minha mãe não era tanto, não. Não. Mas aí... Papai era tragicômico, né? Ele era engraçado quando ele estava bem. Quando ele não estava, aí os adjetivos eram outros. Mas tinha um rapaz, um rapaz canseira, né, Lila? Como é que eu vou explicar? Mala. Mas malíssima mesmo, né? Então, deixa eu só falar uma frase do Disseu que eu adoro. O problema do mala é que ele raramente viaja. Adorei. Aí, e ele ia lá em casa e era interessado na Leila adolescente. E ele ficava o dia inteiro lá em casa, e a Leila nem sabia, né? Não sabia. Não dava a menor pelota, nem olhava, e ele lá. E ele lá. E um dia meu pai, ele chegou perto do meu pai e falou assim, meu pai chamava ele, falou assim, senhor Hélio, eu posso pegar na mão da Leilinha? Aí meu pai falou, se for para despedir, pode. Ô, Leila, voltando aqui, né, ao livro, né, que hoje a gente também está falando não só das máximas do Disseu, que é o máximo, mas o livro do Viver Não Dói, tem uma outra crônica lá assim, que eu adorei, quando você fala que homens de ficção. Dessa paixão que as mulheres têm para os homens do cinema, um homem que não existe. Esse homem que não existe. Queria que você contasse, porque senão acho que você contando fica mais engraçado. Porque eu acho que a gente precisa, né? Você ter alguém desse mulher, jeito, né? Mesmo a mulher de hoje, essa mulher super contemporânea, ela ainda tem essa índole muito sonhadora, né?
muito romântica. E, então, eu acho que esses homens de ficção fazem muito bem para a gente. Eu conto o caso da Heloísa, minha amiga lá de Araxá, que desde os 14 anos é apaixonada pelo Roberto Carlos. E a gente achava estranho, porque a gente não era da turma do Roberto Carlos, né? A gente gostava do Chico Buarque, dos Beatles, dos Rolling Stones, e a Heloísa com aquela paixão. E o marido dela aceitou, entendeu, e ele anda esse Brasil inteiro com ela para assistir show do Roberto Carlos. Ela já é íntima da trupe do Roberto, leva goiabada de Araxá, doce de leite, fica no mesmo hotel. Então, eu estava falando sobre esses homens, né? Eu falo que eu sou apaixonada pelo Clive Owen, daquele filme Closer, né? Acho que é Perto Demais. E o Clive Owen, eu acho que ele, assim, eu vejo uma foto dele, ele me desestabiliza mesmo. É um processo de deslocamento das placas tectônicas, né? Assim como já foi o Zé Maier. Eu conto uma história no livro, eu apaixonada pelo Zé Maier. E eu era alucinada com Richard Gere. E fui para eu e a torcida do Flamengo e do Atlético, né? Galo! Então, eu fui isso foi na começo dos anos 80, eu ainda não tinha feito jornalismo, tinha feito letras, comecei dando aula de português, depois passei para dar aula de inglês, então eu resolvi ficar 2 meses nos Estados Unidos para melhorar o inglês um pouco. E não era intercâmbio de casa, não. Era um programa de intercâmbio, mas que você pagava um tanto, ficava com uma família lá. E eu tinha visto um filme do Richard Gere no Cine Pathé, e eu estava alucinada com ele, assim, sonhando com ele. E aí, o nome da família que eu ia ficar, eu pedi para ficar numa casa assim, de pessoas mais maduras, porque eu já não era criança também, né? E aí chegou o nome do casal, eu pedi Nova York, eles falaram que não, que teria que ser cidade pequena, então era lá no norte do estado de Nova York, a região de Upstate New York. Aí chegou, uma semana antes de eu embarcar, o nome da cidadezinha, Sherborne, de 1.800 habitantes, e eu ia ficar com um casal, Mr. and Mrs. Gere. E eu brinquei, falei, já pensou se fosse parente do Richard Gere, né? Mas vai ver que Gere lá é tão comum quanto Ferreira aqui, né? E cheguei lá, aquela coisa mágica, cheguei dia 27 de dezembro, nevando, aquela cidadezinha parecendo um presépiozinho. E aí o casal, aquela bondade, me recebeu, e eles foram me levar para o meu quarto no 2º andar, e a dona da casa falou, você não vai levar mal, a gente estava com a família do Donald toda aqui, veio todo mundo passar o Natal, e não deu tempo de eu botar a casa em ordem. Ela parou e falou, talvez você conheça um sobrinho dele. Não sei se ele é conhecido no Brasil, pelo menos aqui ele é, porque ele é ator, ele chama Richard Gere. Ai, meu sangue parou de circular imediatamente. Eu tive assim, eu parei no meio da escada, subindo, agarrei no corrimão, falei, não é possível, não é possível. Falei, o Richard Gere? Falou, o pai dele é irmão do Don, meu marido, e estava a família toda aqui. E depois eu fiquei muito amiga desse casal, e eu queria ir a Nova York, não tinha dinheiro, estava procurando hotel, naquela época não tinha internet, se procurar um hotel barato. E aí eles ligaram para a irmã do Richard Gere, e eu fiquei na casa dela em Nova York. E cheguei lá e ela falou, pois é, meu irmão é casado com uma brasileira, porque na época ele morava com a Silvia Martins, que era uma gaúcha, pintora em Nova York. E eu fingi para não dar de tiete, tudo. Eu falei, mesmo com uma brasileira, que interessante. Quase morrendo do coração. Fingi que não sabia quem era, me comportei muito bem. E eu tenho pavor de gato, pânico de gato. E lá na casa tinha gato, e você sabe que foram os únicos gatos da vida que eu enfrentei, para ver se eu vi o Richard Gere, mas claro que eu não vi. E foi ótimo não ter visto, porque eu carrego essa coisa na imaginação o resto da vida, né? Então, eu acho que esses homens de ficção fazem falta na vida da gente, né? O Fernando, há pouco tempo, ele estava elogiando muito uma mulher, eu acho que eu até conto isso no livro, não lembro. E eu falei, nossa, você achou graça nela? Ele falou, não, preocupa não, já é coroa, ela tem mais de 40 anos. Falei, então eu devo equivaler à coleção de joias da família real britânica inteira, né? Porque
Então, quando o Fernando dá uma dessa, eu penso no Clive e fica tudo ótimo. Não, vocês são duas pessoas brilhantes, assim. Queria te perguntar, Dirceu, o que te inspirou, assim, lá na infância? Que tipo de literatura que te inspirou? Eu gostava do Machado, assim, mas mais tarde. Eu gostava. Mais cedo, eu falo que o humor, para mim, é uma questão de sobrevivência. Eu era pequeno, não era bonito, não era forte, não era saudável, não era nada. A única saída que eu achei foi o humor, né? Então, eu fui por esse caminho, estou até hoje. Ai, que maravilha. Ainda bem, né? É um presente para nós que você seguiu esse caminho. Obrigada. E você, Leila, quem te inspirou, assim, na literatura? Ai, eu adorava, eu comecei assim, a mamãe lia muito aqueles romances da M. Dely, que quem é da minha faixa etária, que lembra aquela coisa açucarada. Tinha sempre uma mulher que vivia um amor impossível, ela encontrava com esse amor no pavilhão de caça. Né? Então, aquela coisa, o pavilhão de caça, e os dois se beijando ali. E eu adorava esse mundo romântico, lia muita fotonovela sem parar, Sétimo Céu, Capricho. E eu passei a amar literatura policial, sou viciada até hoje. Eu sempre estou lendo algum livro e um policial ao mesmo tempo. Mas eu lembro assim que o que me encantou quando eu era adolescente foi o Eça de Queiroz, quando eu li O Crime do Padre Amaro, Primo Basílio, A Relíquia, né? Aquela ironia dele, aquela capacidade de ler o ser humano de um jeito tão interessante, né? Eu me apaixonei pelo Eça de Queiroz e depois fui fazer letras e aquela paixão por literatura mesmo, Mark Twain, nossa, tanta gente boa, né? E sempre em casa aquela coisa dos livros, do escrever. O Ronan, nosso irmão, que não tem nem ginásio, né, Toninho? Papai obrigou ele a sair da escola para ir vender verdura na rua, para ajudar as despesas de casa, que meu pai nunca ajudou. E o Ronan saiu de Araxá com 17 anos, passou fome em São Paulo, foi para Brasília, quando a cidade estava sendo construída, se ofereceu para ser locutor na Rádio Nacional, depois ele passou a redigir as notícias, depois ele foi para o Jornal Estado de São Paulo, virou secretário de redação, depois foi para a Globo do Rio, 27 anos como editor, né, do Jornal Nacional, depois passou para o GNT, hoje ele tem muito problema de saúde, quase não anda, trabalha em casa, sozinho, mora sozinho, e de longe ele faz edição de texto para a Globo News. Então, o Ronan lendo, escrevendo, Toninho. A mamãe escrevia para o jornal, o papai escrevia para o jornal. Né? E aí veio o filho do Ronan, o Marcel, que fez a biografia do Chico Xavier, que virou filme, né? E vai lançar agora a biografia do Kardec. Marcel era diretor daquele programa Profissão Repórter, meu afilhado querido. Agora está como editor de texto, programa do Pedro Bial. Então, também apaixonado pelos livros. Eu acho que a gente se escorou nas palavras, sabe? Assim, eu acho que o humor e a literatura, né, que foram a nossa sobrevivência. Porque a gente via, perto da gente, parecia que a vida era tão normal e lá dentro de casa era tudo tão difícil, psicologicamente tão desequilibrado, tão desestruturado. Então, nos livros, a gente descobria que havia outras famílias como a nossa. Então, os livros nos faziam companhia em mais de um sentido. Né? Porque lá perto parecia que estava tudo, pai, mãe, filho, sentadinho, comendo macarronada de domingo, e lá em casa não tinha isso. Né? Tinha grito de madrugada, tinha muito choro, tinha muita privação, e aí se abria um livro e via pessoas, famílias sofrendo. Né? E você pensava, o mundo é maior do que Araxá. Talvez a gente se pareça com famílias de outras partes do mundo, né? Isso nos consolou desde muito cedo. E o livro tem essa função maravilhosa, né? Que é fazer com que a gente viaje, que a gente saia dali e se transponha, né? Acho que uma das maiores funções da leitura talvez seja essa, viajar mesmo. E uma vez eu perguntei para Isabel Allende, né?
qual que era o lugar preferido dela no mundo. Ela falou, é a cidade imaginária que eu carrego dentro de mim mesma, né? Então, a Isabel tem a possibilidade de carregar uma cidade que ela cria. Eu acho que nós, leitores, carregamos cidades que os autores criaram para nós, né? Então, a literatura te dá uma bagagem interna que é uma companhia preciosa, né? Rai, eu não vim fazer uma pergunta, não. Eu vim, talvez assim, em nome de algumas pessoas que estão aqui, fazer, não uma pergunta, mas um agradecimento à Leila, né? Tive a oportunidade, durante o lançamento da Arte de Ser Leve, conviver com a Leila em alguns momentos, e quando terminei de ler esse livro, uma frase que me marcou e que eu queria parafrasear o texto dela e usar para agradecer por esse presente que você nos dá, viu, Leila? Não vai fazer falta para a senhora, não? Tanta coisa boa que a senhora nos deu aqui, tanta coisa franca. Senti vontade de chorar, realmente senti vontade de chorar em vários momentos nesse livro. Você nos fala aqui, Leila, que Dona Terezinha é que vai fazer falta, com aquela sua humildade, sua doçura e aquele olhar tristonho, semelhante ao seu, que você descreve aqui em outro capítulo, que você nunca vai esquecer e nós também nunca vamos esquecer. Dona Terezinha, que carregava os sapatos de festa nas mãos para não estragar e passou a mocidade com 2 vestidos de chita. Você diz aqui que ela é uma daquelas pessoas, mas você também é uma dessas pessoas semelhantes à Dona Terezinha, que acrescentam beleza e sentido à vida da gente. E aí, como você diz aqui no final do parágrafo, como não querer tê-la por perto? Obrigada demais, Pedro, de coração. Ele está falando da história da Dona Terezinha, que é mulher do seu Oripim, da Serra da Canastro, que falou, eu com a minha pouca, fraca força, né? E eu ia muito na casa deles, aquele casal idoso, sentava ali, tomava cafezinho na cozinha, ficava conversando. No dia de ir embora, eu fui na venda lá e comprei biscoito, chocolate, fui levar para eles. E eu entreguei para a Dona Terezinha, não precisa, Sá, não precisa. E eu falei, Dona Terezinha, o que é isso? É só um biscoitinho e tal. Ela falou, mas só tem certeza que não vai fazer falta para a senhora? Ah, não, ai, aí eu falei, Dona Terezinha, quem vai fazer falta é a senhora na minha vida, né? Para acrescentar sentido e beleza à vida. Quando do seu lançamento do livro A Arte de Ser Leve, e que eu te seguia sempre, né, no Leila Entrevista, amo, podia tanto voltar. E sempre. E quando você narra toda a situação de depressão mesmo, eu falei, ela também? Que coisa boa! É uma dificuldade muito grande, eu me senti assim, péssima, péssima. Então, quando eu ouvi Leila falando sobre a depressão sentida, eu falei, nossa, eu sou normal. Muito obrigada. O humor é tudo. O humor também salva a gente. Eu também, na vida, aprendi esse caminho para poder hoje estar aqui. Eu lembro que um pedreiro, você lembra o Lilico, Toninho, foi arrumar a nossa casa, a mamãe escreveu uma crônica para ele no jornal. Depois vinha o carteiro, a mamãe fazia uma crônica para o carteiro, né? E eu achava tão bonito ela transformar o cotidiano naquelas coisas no jornal, né? Eu sentia tanto orgulho dela fazer aquilo, dela pegar o invisível e colocar numa moldura. Eu acho que ela talvez tenha sido a maior inspiração. Em primeiro lugar, um grande abraço a Leila, uma amiga querida, ao Disseu, que eu acabo de conhecer.
Estamos encantados com as suas histórias, Dirceu. Eu queria agradecer nesse momento, dia 12 de setembro, um dia especialíssimo para mim e para minha família, porque a Leila visitou-nos a meu convite para conhecer as pequenas lembranças de mamãe. E colocou um capítulo especial sobre a história da mamãe Celita. E, com muito carinho, eu gostaria de usar superlativos para falar com você, mas eu não tenho, estou até trêmula. Gostaria de dizer que as palavras que você usou no livro, a forma que você se expressou, vai nos deixar, a quem ainda não leu, e a mim especialmente, extremamente felizes. Borboletas, borboletas, borboletas. Felicidades para você e para todos nós. Elas tinham, ela, Augusta, a irmã dela, tinham feito uma homenagem para a mãe, que elas tinham perdido, um ano da morte da mãe, e elas resolveram fazer um vídeo com o universo da mãe ali dentro de casa. Mas, para fazer o vídeo, elas foram colocando as coisas da mãe, uma roupinha aqui, um livro ali, criar uma espécie de memorial. Ela falou, eu gostaria muito que você visse o vídeo. E eu falei, eu vou à sua casa, eu quero ver esse memorial. E foi a coisa mais poética, mais comovente, não dá nem para explicar. A vida daquela mulher recriada ali, porque elas queriam que os netos, os bisnetos guardassem aquele acervo afetivo da avó, né, na memória. E aquilo de uma beleza, porque a dona Celita, mãe delas, fazia as camisolinhas de batismo dos filhos. Então, estão lá as camisolinhas, o crochê que ela fazia, a louça que ela ganhou do marido, as cartas dela para o marido. E, no fim, parecendo que tinha acabado de pousar um tanto de borboletinha de crochê, sabe? Que a dona Celita fazia. Ela fazia um crochê maravilhoso. E hoje a Nísia foi lá me levar um buquê maravilhoso. E no cartão ela pregou uma borboletinha da dona Celita. E eu falei, sua mãe vai me perdoar a liberdade, mas eu quero ir para o lançamento com a borboleta, guardadinha aqui dentro, igual aquelas mulheres do interior que ia enfiando dinheiro, lenço. Eu trouxe a borboleta da dona Celita. E foi muito interessante que o motorista dela foi me levar em casa esse dia da visita. E eu falei, como é que era a dona Celita, que lembrança que você tem dela e tudo. Ele parou, falou, dona Celita é eterna. Né? Então, eu acho que as pessoas que são capazes de eternizar a existência, sem grandes voos, né? Criando uma existência poética, uma existência de afeto, uma existência de beleza simples, essas pessoas fazem uma diferença grande demais no mundo, igual a mamãe, né, Toninho? Que a gente desmontou a casa e as coisas dela couberam em 4 caixas de papelão. Nossa. Quase 100 anos de vida, as coisas materiais não ocuparam quase espaço nenhum, mas a beleza da construção da vida dela, acho que não caberia aqui no SESI Minas. Né? Leila, eu sou estudante de jornalismo, estou começando agora um programa de entrevistas no canal universitário. Queria saber como que você se preparava para as suas entrevistas. Eu sempre fui muito Caxias. As minhas colegas de colégio, de grupo que estão aqui lembram disso. Sempre muito insegura, muito preocupada. Fatinha, né, Fatinha? Na faculdade de letras. E, se bem que ela não pode falar, não, porque era a mesma coisa, era igualzinho. Então, aquela coisa de estudar, eu transferi para as entrevistas. Eu sempre estudei muito, li muito, me preparei muito para as entrevistas. Mas eu nunca gostei de preparar as perguntas. Porque eu falo que entrevista com roteiro não vira entrevista. Eu acho que fica uma coisa... Eu usava uma expressão que me fugiu agora. Entrevista com as perguntas, como... Enfim, me fugiu. Eu acho que você chegar com as perguntas prontas, você esvazia a entrevista de antemão, né? Porque as melhores perguntas vêm do que o entrevistado diz, sem você esperar. E quando você chega com as perguntas prontas, você não ouve o que ele está dizendo, né?
Então, eu não levava as perguntas prontas, mas eu levava muita coisa na cabeça, assim, muita... Eu lia muito para fazer as entrevistas, e nunca entrevistei um escritor sem ter lido o livro dele, inteiro. Prefácio e orelha não conta, né? Então, eu perdi boas entrevistas com escritores, porque não deu tempo de ler o livro. Isso, assim, eu acho que a gente deve isso ao entrevistado. Você tem que ler, tem que se informar, tem que tentar entrar no mundo dele de alguma forma, né? Mas roteirizar a entrevista, não, porque aí fica um exercício muito, muito mecânico, muito frio, muito estéril. Eu queria falar o seguinte, sabe por que você agrada tanto, Leila? Seu irmão também? Porque vocês são gente feito a gente, que não tem vergonha de deixar os véus caírem, de se expor, de falar, eu sou humana. Tenho um orgulho enorme de você, viu, Leila? Gente, vamos resumir aqui, tá? O nosso bate-papo emocionante. Eu acho que a Leila sempre transmite essa emoção para a gente. É Tereza, né? O nome da senhora. Tereza falou. Eu acho que ela falou a coisa mais interessante, né? Assim como você que falou, assim, a Leila também tem depressão. Acho que quando ela falou também, revelou numa plateia muito tempo atrás, eu também achei ótimo. Falei, nossa, que legal, né? Uma pessoa comum. Então, ela transfere a família inteira, Ferreira. Privilégio meu de ter um contato com a Leila, com o Disseu, que eu conheci no ano passado. Essa simplicidade mesmo, porque eu acho que o que a gente quer ver é pessoas comuns, né, que têm os mesmos problemas que a gente, que tem uma família mais ou menos ou organizada, que nem a gente, são pessoas que choram assim no palco, que, né, que se emocionam. Eu acho que a gente precisa disso, né? Então, só tenho que te agradecer, Leila. Agradecer o Disseu com essa dose de humor e você com a sua dose de emoção. Eu sou sua amiga há mais tempo, eu sou mãe da Ana Emília e da Márcia Vanderlei. Oh, gente! Você já me conhece. A gente se encontrou há poucos dias. Viver não dói até certa idade. Porque tem uma idade... Porque falam na terceira idade. Eu acho 60 anos muito cedo para ser terceira idade. Se for assim, eu devo estar na quinta idade. Porque eu estou com 91. Agora, o seu irmão contou um caso aí de Araxá, que acharam ele velho com 71. Eu sou 20 anos mais velha do que ele. Eu vou falar a verdade, eu não me sinto tão velha assim, não. Eu acho que a vida dói depois dos 70. Eu queria agradecer a Leila, parceira, ao Disseu, né, por ter dado essas gotas de humor assim, no evento, que foram ótimas, máximas de Disseu. Gente, então, o autógrafo lá em cima no foyer, estão todos convidados. Mais uma vez, boa noite e muito obrigada.